para ajudar. Eis-me aqui para servir ao Senhor e servir os irmãos. E eu não estaria aqui se não fosse a minha família, a intercessão constante do meu esposo, o apoio incondicional dos meus filhos e a presença de amigos amados que vieram também prestigiar a nossa igreja e receber um pouco do Senhor. Pastor Marcos, principalmente, pastora Márcia, que são de outros ministérios, vieram abençoar a gente aqui. Pastora, sejam bem-vindos. Minhas ovelhinhas que também vieram, eu agradeço a Deus pela honra e a oportunidade. E feche seus olhos, eu quero fazer uma oração rápida para nós. Senhor Deus e Pai. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui a tua serva, Deus. Amém. Senhor, saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo, Senhor. Deus, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor. Que eu suma, que eu desapareça aqui hoje, Senhor, e que só o Senhor venha brilhar e resplandecer neste altar, ó Pai. Porque o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e sua prole, e eu encontrei os teus altares, nós encontramos os teus altares, Senhor. Então fale e não te cales nessa noite, fale aquilo que precisamos ouvir, muito além daquilo do que queremos ouvir, Senhor. Que saiamos daqui cheios da tua presença, porque mais vale um dia num cantinho de pé, escondida anonimamente na tua casa, do que 1000 dias nas tendas onde habita a iniquidade, Senhor. Então, ó Deus, vem e fala conosco mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja. Aleluias. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia. A palavra que o Senhor me entregou hoje está no livro de Esther, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14. Vamos começar no 14. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 14. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bom a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Repita comigo: fugiu o sono do rei. Fugiu o sono do rei. Amém. Então mandou trazer o livro das memórias e das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Amém? Eu vou ler só até aqui. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passear um pouquinho pelo livro de Esther hoje, através do que o Senhor quer falar conosco, amados. Para contextualizar, para a gente se encaixar um pouquinho na palavra, fazer um pano de fundo, né? Mulher que gosta de tirar foto aqui, quem gosta de tirar foto? Só eu? A gente se preocupa com o pano de fundo, né? A gente se preocupa com o que está atrás da foto, né? Para a foto ficar bonita. Então, vou fazer um pano de fundo para a ministração de hoje, ok? Assuero era o rei do Império Persa por volta do ano 586, 584 a.C. E ele reinava ali. Naquela época, morava também ali, na cidade de Suzã, que era conhecida como uma fortaleza, morava também um povo de Deus. Moravam ali. Eles tinham acabado de sair do exílio, do cativeiro babilônico, e eles estavam ali vivendo, onde vivia também o rei Assuero. E eu vou falar do filho de Jair.
É coincidência, tá, gente? Eu só fui me deparar com o nome do filho do meu marido depois que a palavra estava pronta. E não é esse filho de Jair que eu vou falar. Eu vou falar do filho de Jair, cujo nome é Mardoqueu, que também é Mordecai. O significado do nome Mardoqueu ou Mordecai é o nome de um deus babilônico. Então, não diz a Bíblia, suponho eu e alguns estudiosos, que o nome Mardoqueu foi dado para ele porque ele nasceu no exílio da Babilônia. Então, deram para ele esse nome. E ele tem o nome de um deus pagão, babilônico. Mas apesar disso, amados, Mardoqueu é um servo de Deus leal e fiel. Conforme diz a palavra lá no capítulo 2, no versículo 21, diz que Mardoqueu estava sentado na porta do rei e ouviu a conversa de 2 eunucos, e esses homens tramavam matar Assuero. Ele foi lá, contou para Esther, que na época era a esposa do rei Assuero, e com isso ele livrou Assuero da morte. Ele era leal, não apenas a Deus, o nosso Deus de Israel, mas ele era leal também ao rei dele. Amã odiava Mardoqueu, mas é preciso entender que Amã não odiava apenas Mardoqueu. Amã era amalequita, e amalequitas odeiam o povo de Deus. Então ele odiava Mardoqueu. Por quê? Embora todos os outros filhos de Deus se curvassem diante de Amã, porque Amã era o segundo grande homem de importância naquele reinado, Mardoqueu não se curvava. Todos passavam, Mardoqueu ficava ali, não se curvava. E as pessoas instigavam ele: por que você não se curva? Você não vai se curvar? O rei mandou todo mundo se curvar diante de Amã. Ele falava: eu não me curvo. E Amã, embora fosse um homem poderosíssimo, o segundo homem mais poderoso, do império mais poderoso daquela época e de muitas épocas, embora ele fosse riquíssimo e fosse o segundo homem mais importante, ele fala, diz a palavra, que ele não conseguia ter felicidade. Ele não conseguia ser feliz. O rei deu todas as honras para ele, o rei deu riqueza para ele, o rei deu poder para ele, mas ele não conseguia ser feliz. Porque um Zé Ninguém não se curvava para ele. E essa foi a ruína de Amã. Nós vamos assistir agora. E Amã fala assim para o rei Assuero: rei, Mardoqueu, o Amã diz assim: rei, existe um povo estranho aqui no meio de nós. Esse povo não respeita as suas leis. Tem um povo estranho aqui hoje, irmãos? Aleluia. Oh, meu Deus. Eu sou um povo estranho. Eu sou um povo estranho. Eu sou peregrina. Você é peregrino aqui, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos um povo estranho. Porque nós não vamos nos curvar aos deuses estranhos. Nós não vamos nos curvar à riqueza e ao poder dos príncipes desse mundo. Nós somos esse povo estranho. Aleluia. E o rei falou: faz o que você quiser. Mandou matar todos os judeus, não apenas Mardoqueu. Ele assinou, e com o anel dele, naquela época se fazia uma assinatura com o sinete do anel. Ele assinou um decreto para espalhar por toda a província que se matasse todos os judeus. E foi uma época de grande temor e terror para o povo de Deus. Eu não vou me adentrar na história de Esther, porque senão a gente vai demorar muito. E por isso que eu gosto de campanha, a gente consegue falar um pouquinho por semana e dar uma história completa, né? Mas enfim, Esther, que era já judia e estava como rainha, jejuou por 3 dias e 3 noites e clamou a Deus, e o povo todo clamou, e o rei Assuero voltou atrás. Ao invés de acatar a ordem de Amã, ele fez Amã andar pela cidade, honrando o povo estranho. É isso que vai acontecer comigo e com você hoje, igreja. Os nossos inimigos vão nos honrar diante de todo o povo. Hoje nós podemos ser um povo estranho, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E o dia que Jesus vier e buscar a igreja dele, nós vamos ser
nós vamos subir. E Satanás vai ficar envergonhado e destruído. E foi isso que aconteceu com Amã. Ao invés de conseguir destruir o povo de Deus, ele foi obrigado a fazer propaganda de Mardoqueu. Ele saiu pelas ruas. Depois os irmãos, por favor, eu convido que todos leiam. É um capítulo curtinho e riquíssimo em conteúdo. E diz a história da palavra que ele teve que pôr Mardoqueu em cima de um cavalo e andar com Mardoqueu pela cidade e falar assim: é isso o que o rei faz com aqueles que ele honra. É isso que Deus faz com aqueles que vê graça diante do rei. É isso que Deus vai fazer com essa igreja, porque ele está vendo graça diante do nosso rei. Aleluia! Glória a Deus. E sabe o que isso mostra para mim e para você? O nosso Deus muda decreto. O nosso rei muda decreto. Porque a Suera mudou o decreto. E aquele decreto de morte foi convertido o oposto. E a partir daquele dia, todo o povo de Deus não apenas foi livre, como teve o direito garantido por aquela lei de se defender. Aleluia, louvado seja Deus. Eu começo a pregar agora. Esse foi o contexto. Nós lemos ali no capítulo 5, no versículo 14, que a mulher de Amã falou o que para ele? Constrói uma forca. 8 côvados. Isso dá mais ou menos um prédio de 3 ou 4 andares. Quem que você quer enforcar numa forca desse tamanho? Golias? Porque o homem tem no máximo 3 metros, né? Mas era para afrontar, para oprimir, para servir de exemplo, né? Então ele construiu. Ele seguiu o conselho da mulher dele, da esposa dele, e construiu aquela forca de quase 20 metros de altura. Só que no capítulo 6, alguns capítulos depois, a própria Zeres, mulher dele, vira para ele e fala assim: olha, se esse Mardoqueu for realmente da semente dos judeus, você não vai conseguir prevalecer contra ele. Eu posso ouvir um glória a Deus agora? Quem aqui é da semente do rei da tribo de Judá? Quem aqui é da semente do rei da tribo de Judá? Ninguém vai prevalecer contra vocês. Ninguém vai prevalecer contra mim e contra vocês. Nós somos da semente do rei da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus. Amã, amados, quando Esther planejou, ela fez um plano fantástico, incrível. E ela pediu um banquete para chamar Amã na frente do rei. Ela queria desmascarar Amã na frente do rei. Ela fez um banquete e convidou Amã. Amã foi feliz da vida. Terminado o primeiro banquete, Esther convidou ele para o segundo. A alegria dele foi tão grande que ele fez uma festa. Diz a palavra que ele convidou os amigos, mandou chamar todo mundo. Eu fico imaginando, né, aquele banquete, e ele contando, porque eu tenho graça diante do rei, e agora eu tenho graça também diante da rainha, porque ela me convidou, porque ela fez um banquete para mim e já me chamou para o próximo banquete. Amã está fazendo festa muitas vezes, sabe, filhos? Amã está fazendo festa porque ele vê corrupção, ele faz festa. Ele vê apostasia, ele faz festa. Ele vê pandemia, ele faz festa. Ele vê escândalos, ele faz festa. Mas deixa ele fazer festa, sabe por quê? Porque a palavra diz que o nosso rei não dormia. E começou a ler a história. Oh, meu Deus do céu. Aqui é um povo cujo rei não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme o guarda de Israel. Amados, enquanto tem Satanás fazendo planos de morte contra a sua vida, contra a minha vida, enquanto tem Amã, enquanto tem Satanás fazendo planos de morte, de derrota, de fracasso contra a sua vida e a minha, tem um rei acordado, ouvindo a sua história, ouvindo a minha história. Qual é a história que o Senhor vai ouvir de você nessa noite? Eu quero saber, meu Deus, que o Senhor vai ouvir de mim, que eu fiz tudo o que eu podia na minha força, porque o impossível vem dele, meu amado, mas eu tenho que fazer o possível. Mardoqueu fez, e foi parar no livro das crônicas do rei Assuero. Que eu e você estejamos nos livros das crônicas do rei. Quando Amã levantar palavras, ela chega.
quando Amã, Satanás e seus enviados levantarem falsos testemunhos, mentiras e calúnias e difamações e distorcer palavras e levantar enviados para te defamar, que você tem uma história no livro de Deus, que você tem história para ser contada diante do Rei. Aleluia. Quem é casado aqui? Ai, meu Deus. Mas Zeres direcionou o marido dela direto para a forca, né? Ela deu um conselho daquele pro marido dela, né? E ela direcionou ele direto para a forca. E isso me lembra algumas esposas, sabe, irmão? Isso me lembra algumas esposas, pastora, com dor no coração. Com dor no coração. Meu Deus. A esposa de Jó era filha de Deus, como eu e você. E ela falou: amaldiçoa esse Deus e morre, meu Deus. Eu me lembro da mulher, a esposa de Abraão, que mesmo com todas as promessas que ela tinha sobre a vida dela, uma mulher de Deus, ela falou o que para o marido dela? Eu não consigo gerar, vai e se deita com a minha serva. Oh, meu Deus, quantos conselhos nefastos. Oh, meu Pai. A mulher de Ananias, ela tinha tudo para falar: não, bem, vamos entregar aquilo que nós combinamos, não vamos roubar o tesouro do Senhor. Ela tinha tudo para dar um conselho bom para o seu marido. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ela foi conivente e o marido dela morreu. E ela ainda teve a chance de voltar atrás e se confessar, mas ela permaneceu na mentira e morreu também. Aí tem a mãe de Jacó, né? Olha, eu vou abrir um parênteses aqui para uma piadinha, né? Aí uma moça virou e falou: ai, a Rebeca do seu filho está chegando. Eu falei: eu não quero Rebeca para o meu filho, não. Eu quero uma Esther. Rebeca enganou o marido, induziu o filho a pecar. Rebeca falou: filho, vai lá, cola pelo na sua mão, faz o guisado e se passa pelo seu irmão. Eu não vou entrar no contexto, mas ela deu um péssimo conselho para o filho dela. Deu ou não deu? E a filha de Ló, que também. Então, todas essas mulheres que eu estou falando são ímpios? Não. São filhas de Deus, como eu e vocês. A palavra é sobre mulheres, tá, meus amados? Mas eu vejo que tem muitos homens aqui, glória a Deus por isso, que vocês recebam essa palavra também. O nome da mensagem é Você é um Bom Conselheiro. Eu até esqueci de falar. O nome da mensagem é Você é um Bom Conselheiro. É a pergunta que ficou para mim e eu passo para os irmãos. As filhas de Jó também: ah, meu Deus, agora nós não vamos ter descendência. Vamos nos deitar com o nosso pai. Ó, que conselho maravilhoso. Mulheres de Deus, mulheres ungidas, mulheres que tinham a fonte. Nós temos a fonte, amados. Tiago 1,5 diz: se alguém é falto de sabedoria, pede a Deus que dá a todos, sem distinção, Ele dá a todos. Nós temos a fonte da sabedoria. Aquelas mulheres tinham a fonte da sabedoria. E aí eu lembro, sabe de quem? Eu lembro de uma mulher. A Bíblia não fala muito sobre ela, não fala o nome dela. Também não fica claro se ela era ou não convertida, recém-convertida. Mas ela diz para o marido dela assim: não mexa com esse homem, porque eu tive um sonho com ele e eu sofri a noite inteira. É a mulher de Pôncio Pilatos. Meu Deus, meu Deus. Não sabemos. Imagino que não seja convertida. Imagino que ela não era crente. Mas Deus visitou aquela mulher no sonho dela. Constrangeu, incomodou, apertou. E ela sofreu a noite inteira. E ela virou para o marido dela e falou: não mexe com esse homem, porque eu sofri por causa dele a noite inteira. E o que o marido dela fez? Entregou. Lavou as mãos e deixou que o povo escolhesse. Então, a gente entende o quê? Que de todos esses casais que a gente aprendeu um pouquinho agora, o mais sábio foi Pilatos, nessa situação. E mostra também para nós, amados, que
Mardoqueu tinha o nome de um deus babilônico, né? Mas era um grande homem de Deus. Não adianta ter o nome de Deus. Não adianta ter o nome bíblico, chamar Tiago, Lucas, Esther, Maria. Não adianta. Não adianta ter uma roupa de crente bíblica, eu tenho uma roupa bíblica. Eu tenho um nome bíblico, eu tenho uma pregação bíblica, porque isso aqui, amados, a gente aprende até no curso. Falar bonito, falar bem, prender atenção, envolver. Isso a gente aprende. Roupa a gente compra. Tá cheio de atriz aí que faz cenas de crente e não são crente. Não adianta nada, né? A gente ter o nome bíblico. Mardoqueu não tinha o nome bíblico, mas ele foi um grande homem bíblico. E essas mulheres foram mulheres bíblicas que deram péssimos conselhos, nada bíblicos. Que nós possamos ter mais sabedoria, sabe, meus amados? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor e pedir por esses conselhos. Pedir sabedoria. Porque no fim de tudo isso, o que vai ficar? O que vai prevalecer? Quem vai se apresentar diante do Senhor? É aquele que tem mãos limpas e coração puro. São esses que vão se apresentar diante do Senhor. Então, deixa que fale. Deixa que te dê nome. De qual nome estão te chamando? Qual nome que Satanás inventou sobre você? Fofoqueira? Maledicente? Preguiçosa? Comiona? Chata? Metida? Quais são os apelidinhos medíocres que a mãe inventa contra o povo de Deus? Vai ter sempre. Mas sabe, amados, nós temos que ser unidos como igreja. Nós temos que ser unidas, mulheres. Deus ama cada uma de nós com a nossa peculiaridade. É exatamente a minha peculiaridade que faz de mim ser amada de Deus. Eu não tenho que ser igual a Raíssa. Eu não tenho que ser igual a Nicole. Eu não tenho que ser igual a pastora Raquel. Ninguém tem que ser igual a mim. Eu tenho que ser eu, dentro dos padrões daquilo que Deus quer para mim. Uns vão cantar alto, outros vão cantar baixinho. Umas vão pegar quietinha, outras vão gritar e bagunçar que nem eu. Não tem melhor e pior. Tem o certo e o errado, lógico. Mas não tem o melhor e o pior. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. O seu melhor não é o meu. Aquilo que você faz, eu posso olhar e falar, mas só isso? Mas para você é o seu limite. Para você é o seu extremo, é o máximo daquilo que você consegue fazer. E às vezes você olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. E eu olho e falo, puxa, para mim é simples. Então, amados, Deus não mede. A régua de Deus não é igual à nossa. Deus não mede você por mim. Deus não mede a mim por você. Ele vai medir na medida da sua capacidade. Ele vai medir na medida da sua dedicação. Daquilo que você se doa. Daquilo que você busca. Daquilo que você entrega à vontade do Senhor. É isso que o Senhor vai buscar, meus filhos. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse a pandemia, eu ia chamar todo mundo pra frente. Pra orar, botar a mão, todo mundo.